Profecia é essencial para entender os eventos dos últimos dias, incluindo o julgamento final de Deus sobre o seu povo. Você não vai querer perder. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Olá, aqui é o Dusty, do Esperança através de Profecias. Nesse canal ajudamos você a entender a profecia bíblica e a se preparar para o fim dos tempos. Este vídeo revelará uma poderosa profecia antiga que fornece evidências inegáveis para o Messias. E certifique-se de ficar até o fim, porque lá você verá como esta profecia revela claramente o papel de Israel nos eventos do fim dos tempos. Antes de começarmos, certifique-se que você está inscrito e clique no ícone do sino para ser notificado de todos os vídeos futuros. Agora, vamos direto ao assunto. Nosso estudo de hoje nos leva de volta àquele livro apocalíptico de Daniel, um livro com significado especial para o fim dos tempos. Daniel foi escrito no século 6 a.C., muito antes dos eventos descritos nesta profecia. Daniel 9:23 começa com o anjo Gabriel afirmando que agora revelará esta visão profética a Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu o mandamento, e eu vim para tu anunciar, pois tu és muito amado. Portanto, entenda o assunto e considere a visão. Gabriel então revela o período de tempo que essa visão cobrirá. Falando a Daniel, ele declara: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A profecia de Daniel 9 envolve um período de 70 semanas que deve ser determinado ou cortado de uma profecia maior, que estudaremos em um vídeo posterior. Além do mais, estas 70 semanas tratarão especificamente do povo de Daniel, a nação de Israel. Hoje, vamos considerar esta profecia das 70 semanas, também conhecida como a profecia do Messias, talvez a mais poderosa de todas as Escrituras. Assim, esta profecia duraria 70 semanas proféticas ou 490 dias. É importante que, ao lidar com o tempo em profecias simbólicas, como Daniel 9, um dia equivale a um ano. Este princípio é visto em toda a Escritura, e darei dois exemplos notáveis aqui. Lemos em Números 14:34, depois do número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia durante um ano. E Ezequiel 4:6 declara: eu te designei cada dia por um ano. Mas talvez a maior evidência para o princípio do dia para o ano seja o simples fato de que funciona. Quando aplicarmos esse princípio a Daniel 9, você verá uma incrível profecia do Messias perfeitamente cumprida. Então, sabemos que esta profecia durará 70 semanas, ou 490 anos literais. Mas, para entendermos quando essa profecia terminaria, devemos primeiro saber quando ela começou. Gabriel nos dá a pista no versículo 25. Portanto, saiba e entenda que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, então, o ponto de partida para esta profecia seria o comando para restaurar e reconstruir Jerusalém. Felizmente, a Bíblia nos diz exatamente quando isso aconteceu. O livro de Esdras do Antigo Testamento descreveu vários decretos, mas o capítulo 7 de Esdras descreve o único decreto que ordenou tanto a restauração quanto a reconstrução de Jerusalém. O versículo 7 nos revela que este decreto, feito pelo rei Artaxerxes durante a estação do outono, ocorreu no 7º ano do rei, que foi 457 a.C. Agora temos o ponto de partida da profecia. Gabriel descreve o que acontecerá a seguir, 457 a.C. E quando acontecerá? Sabe, portanto, e entende que, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, será 7 semanas e 72 semanas. A rua será reconstruída e o muro, mesmo em tempos difíceis. 7 semanas mais 62 semanas equivalem a 69 semanas proféticas. Essas 69 semanas, ou 483 dias, usando o princípio dia a ano, equivalem a 480 anos literais. Assim, segundo o anjo Gabriel,
O Messias, o príncipe, chegaria 483 anos depois de 457 a.C., ponto de partida da profecia. Isso nos levaria ao outono de 27 depois de Cristo. Algo significativo aconteceu em 27 depois de Cristo? O Messias realmente veio nesta data? Sim, ele veio. A Bíblia realmente usa a palavra Messias para se referir ao ungido. Atos 10:38 nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E podemos ver que esta unção com o Espírito Santo ocorreu no batismo de Jesus. Ora, quando todas as pessoas foram batizadas, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Em Lucas 3:1, a Bíblia revela que este evento aconteceu durante o 15º ano de Tibério, que foi o César. Você adivinhou? 27 depois de Cristo. Sim, surpreendentemente, Jesus, o Messias, o ungido, foi batizado na hora certa, cumprindo exatamente a profecia. Amigos, podemos confiar que a Bíblia é inspirada e que Jesus Cristo é realmente o Messias prometido. Até agora, cobrimos 483 anos desta profecia de 490 anos. O que aconteceria a seguir durante a semana profética final, ou 7 anos literais desta profecia? Vamos ler sobre isso em Daniel 9, de 26 a 27. E depois de 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará fazer com que o sacrifício e a oblação cessem. Então, de acordo com a profecia, Jesus, o Messias, seria cortado no meio da última semana profética, ou 7 anos literais da profecia. A metade desta semana seria 3 anos e meio depois que Jesus foi ungido como o Messias, o que nos levaria à primavera de 31 depois de Cristo, que foi a época da crucifixão de Jesus, seu sacrifício pela raça humana. Aqui vemos um vislumbre do Evangelho, um belo retrato da morte sacrificial de nosso Salvador. Observe que o versículo diz que o Messias foi cortado, mas não por si mesmo. Jesus morreu não por seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados, meus pecados. Isaías 53:5 revela: mas ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo diz que ele faria cessar o sacrifício e a oblação. Todo o sacrifício do santuário foi planejado para apontar para a vinda do Messias. Por exemplo, os cordeiros que eram mortos a cada dia representavam o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus Cristo cumpriu esses símbolos do santuário, e sua morte na cruz causou o fim do sistema sacrificial. Na verdade, quando Jesus morreu, a elaborada cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo do santuário foi literalmente rasgada ao meio. Isso era um símbolo de que o santuário terrestre não era mais o lugar da presença de Deus, e que por causa da morte sacrificial de Jesus, um caminho foi aberto para chegarmos a Deus. Jesus morreu para que você e eu possamos ser salvos e tenhamos a vida eterna. Para mais informações sobre o plano da salvação, assista ao poderoso vídeo Jesus, o Cordeiro da Profecia Bíblica. Ao retornarmos à profecia, podemos ver que faltam apenas 3 anos e meio, a segunda metade da semana profética final. Lembre-se, as 70 semanas desta profecia foram designadas para o povo de Daniel, os judeus, que estavam no cativeiro naquela época. Jesus deveria firmar a aliança com muitos por uma semana. Durante esta última semana da profecia, Jesus confirmaria a aliança não apenas por meio da vida, morte e ressurreição perfeitas, mas também dando à nação de Israel a oportunidade de se arrepender, mesmo depois de sua morte. Como Jesus fez isso? Através dos apóstolos. Observe como Jesus instruiu seus discípulos a primeiro pregar o evangelho aos judeus
antes de compartilhar as boas novas com o resto do mundo. Jesus enviou a estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade dos samaritanos, antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Deus deu à nação de Israel todas as oportunidades de aceitar Jesus como Messias, mas, infelizmente, eles o rejeitaram. Em 34 d.C., Estevão, um diácono e seguidor de Cristo, foi cheio do Espírito Santo e pregou um poderoso sermão aos judeus, no qual revelou a eles que eles haviam crucificado o Messias prometido. Em vez de se arrependerem, os judeus ficaram furiosos e apedrejaram Estevão até a morte. Este evento aconteceu em 34 d.C., o ano final da profecia, marca a rejeição final do Messias pela nação judaica e o fim das 70 semanas. Depois desse evento, o evangelho foi pregado para todo o mundo, não apenas para a nação de Israel. Paulo e Barnabé, falando aos judeus, disseram que era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês. Mas, visto que vocês a rejeitam e se julgam indignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Os judeus, como nação, não são mais o povo escolhido de Deus. No entanto, os judeus têm acesso total à graça salvadora de Deus e podem ser salvos, assim como todos os outros. A Bíblia ensina que aqueles que aceitam Jesus plenamente e seguem seus ensinamentos agora podem fazer parte de Israel espiritual, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Portanto, as profecias do fim dos tempos que discutem Israel não se referem ao Israel literal, mas ao verdadeiro povo de Deus ao redor do mundo. Esta poderosa profecia de Daniel 9 estabeleceu 3 coisas. Número 1. A Bíblia é totalmente confiável. Esta profecia precisa e detalhada nunca poderia ser inventada por uma mente humana. O momento perfeito do batismo e crucificação de Jesus é mais uma evidência sólida de que Deus conhece o fim desde o início. 2. Confirmação do Israel espiritual e o princípio dia-ano. Aprendemos que não existe mais uma nação específica ou grupo de pessoas que são o povo escolhido de Deus. Em vez disso, qualquer um que aceite Jesus como seu Senhor e Salvador agora se torna um herdeiro segundo a promessa. Parte do Israel espiritual, também podemos ver que o princípio do dia-ano é sólido e válido. Ao interpretar a profecia do fim dos tempos, quando aplicado a Daniel 9, encontramos perfeita harmonia nas Escrituras. E, finalmente, número 3, Jesus é o Messias. Esta profecia fornece uma prova inegável de que Jesus é o Messias prometido. Ao cumprir perfeitamente os detalhes precisos desta profecia, podemos confiar que ele é realmente o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se você concorda com isso, escreva na seção de comentários abaixo: Jesus é o Messias. Amigo, espero que você tenha aceitado Jesus, o Messias, como seu Salvador e Senhor. Oro para que você coloque sua esperança e confiança nele todos os dias. Por favor, certifique-se de estar inscrito no canal e ter clicado no ícone do sino para que você possa continuar a receber os ensinos bíblicos sólidos e certifique-se de conferir nossos outros vídeos também. Amigo, mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.